Então, para nós caminharmos e crescermos, não exteriormente, mas interiormente, alguns pontos são importantes de serem vistos. Vigiar os nossos pensamentos como se fosse uma âncora da nossa alma, que está firme lá no fundo do rio ou lá no fundo do mar, nos sustentando de forma bastante firme as tempestades que passam na nossa mente. Então eu falei que é importante nós vigiarmos os nossos pensamentos, como se fosse uma âncora da nossa alma, que vai segurar no meio da tempestade que nós tivermos na nossa mente. E quando os nossos pensamentos ainda estão somente naquela fase de pensamentos, é mais fácil cuidar deles com o auxílio da nossa disciplina. Como assim os pensamentos ficarem só naquela fase dos pensamentos? É porque os pensamentos eles podem também passar para um outro estágio. Eles podem se transformar em sentimentos. Só que quando os pensamentos se transformam em sentimentos, fica mais difícil reverter. Porque enquanto nós estivermos pensando e não sentindo nada com relação àquilo, nós podemos ter a disciplina e bloquear aquele pensamento ruim. Agora, quando aquele pensamento ruim surge e ele se transforma em um sentimento, o sentimento que vai surgir daquele pensamento ruim, muito provavelmente vai ser um sentimento ruim também. E aí vai ficar mais difícil nós revertermos a situação. Isso porque o sentimento ruim, ele se sintoniza com alguns outros setores mais sutis. E a energia relacionada a esses sentimentos, eles se espalham como uma cachoeira pelo nosso corpo físico e também pela nossa mente. E desses sentimentos sem vigilância para transformar isso em ação, é um passo. Então, um pensamento ruim, quando se converte em um sentimento ruim, para ele se transformar em uma ação ruim, é um passo. Por isso que é importante nós vigiarmos muito os nossos pensamentos. Então, quanto antes conseguirmos identificar esses pensamentos ruins, melhor. Agora, com relação aos pensamentos, se nós já tivemos alguma experiência anterior, onde nós conseguimos utilizar esse conhecimento, onde nós soubemos frear alguns pensamentos ruins, então, nas situações em que começarem, por exemplo, a formar alguns pensamentos ruins e por algum descuido da nossa parte, esses pensamentos são fotografados pela nossa mente, pelos mais variados ângulos, e ficam armazenados no nosso inconsciente. E também fica impregnado no nosso corpo físico e também na nossa mente, com essas energias. Mas a partir do momento que sabemos usar esses recursos, eles ainda demoram mais um tempo para desfazer essa energia. Então, se nós já tivemos alguma experiência anterior onde tivemos um pensamento ruim e conseguimos frear esses pensamentos ruins, nós conseguimos até segurar um pouquinho, controlar um pouquinho no campo das emoções. Mesmo que nós tenhamos nos distraído e aquele pensamento ruim se transformou num sentimento ruim. Então esse sentimento ruim faz com que a energia se distribua pelo nosso corpo físico e a nossa mente. Só que nesse ponto, se a gente tem alguma experiência, nós podemos pensar da seguinte forma: nossa, eu não deveria estar pensando isso, não deveria estar sentindo isso. Então nós podemos reverter essa situação. Só que aquela energia que nós distribuímos pelo nosso corpo físico e pela nossa mente, ainda vai demorar um pouco mais de tempo para ela ser eliminada. Mas já é um passo adiante, um passo em que nós estamos conseguindo refrear aqueles sentimentos, ou aqueles pensamentos ruins que se transformaram em sentimentos ruins. E quando nós estivermos mais acostumados à vigilância, através dos recursos da nossa inteligência e da nossa evolução moral, a nossa mente vai conseguir identificar esses pensamentos inferiores bem antes da sua formação e antes da transformação desses pensamentos em sentimentos, tornando a tarefa ainda mais fácil.
Então, quando ainda estamos no campo só dos pensamentos, é mais fácil nós revertermos a situação, mudarmos o pensamento para alguma outra coisa positiva. Agora, se nós ainda não aprendemos a vigilância, procuremos fazer o nosso melhor. Mas o importante é nós não ficarmos parados. Por exemplo, vamos pensar que nós tivemos um pensamento ruim, se transformou num sentimento ruim e de repente partiu para uma ação ruim. Então o negócio já foi, a coisa já foi feita. Então é importante nós não ficarmos parados, tentarmos corrigir aquele erro e reparar aquele erro também, reparar os danos que nós causamos. Agora, se nós já conseguimos perceber a importância da vigilância, nós já nos despertamos do sono. Então procuremos nos esforçar para cuidar dos nossos vícios e dos hábitos que incomodam mais em nós.